deixar ir sem me sentir culpado. Deixar ir é a mesma coisa de desistir? Deixar ir é a mesma coisa de me acomodar? Será que você está me dizendo, professor, para eu alcançar tranquilidade e paz eu tenho que ser indiferente e apático com tudo e com todos? No vídeo de hoje eu vou trazer a filosofia estoica de Marcão, um monstro muitas vezes incompreendido aqui na internet, que mostra que o significado que nós damos às coisas é que efetivamente nos atinge. Que viver de forma serena em paz, indiferente às coisas, é, na verdade, estar desapegado dos nossos próprios julgamentos sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre os acontecimentos. Tá duvidando? Vamos pro vídeo! Vamos agora para a nossa parte 4, fechando aqui nossa live, eu vou trazer ele, meu amigão de longas datas, o monstro Marco Aurélio, o filósofo imperador. Nessa parte aqui, ó, eu vou trazer três trechos também de meditações de Marco Aurélio, tá certo? A arte de deixar ir com Marco Aurélio. Então, não desperdice a parte da vida que lhe resta pensando na vida alheia, a não ser que seu objetivo aponte para um bem comum. Então, nós falamos muito sobre a questão do desapego na parte 3, na visão, né, do budismo, que o sofrimento ele é consequência do nosso apego, tá? Até uma das palavras-chave, né, que eu pesquisei no CEO aqui para esse vídeo é como me desapegar sem sofrer. Qual o segredo de se desapegar sem sofrer? Eu disse, segundo Siddhartha, o segredo de não sofrer é se desapegar. Então você está sofrendo porque está apegado. No dia que você se desapega, você não sofre mais. Ah, mas eu estou me desapegando e estou sofrendo. Você não desapegou. Você não desapegou. A fonte do sofrimento é o desapego. A fonte do sofrimento é o desapego. Aqui Marco Aurélio, eu quero chamar a atenção para outra coisa. Deixa aí as coisas que acontecem, as coisas alheias. As coisas você tem que deixar aí. Deixa aí. Né? Não se cuide, não perca o seu tempo, pouco tempo, a fração de tempo dessa vida, você vai perder com a vida de outra pessoa. Não faz sentido. Isso daqui é um trecho que eu já vou deixar guardado quando eu falar sobre a live do julgamento, da maledicência, né? Então estou julgando o que os outros estão fazendo. Olha lá, o que é que ele... Olha lá. O que eu ganho com isso? Então, você simplesmente não se ocupar com o que os outros fazem, tá? Você não se ocupar com isso lhe traz uma paz e uma serenidade incrível. E isso é um ato de consciência. Marcão não diz isso. Mas eu, nos meus estudos, aliás, se eu fosse dar um conselho ao filósofo imperador, o monstro, eu ia chegar e dizer, você tá ligado que isso aqui é elevar nível de consciência, né? Ele não explica isso. E aí surge na internet umas coisas do tipo, não se importe com nada. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é um outro nível de compreensão. É quando você olha para a situação e diz, eu posso ajudar? Não, então também não vou me ocupar. Eu não vou me ocupar. Emitindo uma opinião ou um juízo não vai contribuir com nada. Eu posso... E aí isso é importante, porque tem elementos, tem situações, em vista de um bem comum, que precisa de posicionamento. Isso acontece, inclusive na nossa sociedade. Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas elas opinam, se posicionam para tudo
E para o que de fato precisa se posicionar e opinar em vista de um bem comum, aí não fazem. E isso está geralmente ligado a valores. Então eu tenho uma posição lá, sei lá, uma posição política, e isso me traz uma grande incoerência, porque eu estou posicionado politicamente, mas defendo o valor aqui, mas quando esse valor favorece um outro lado político, não, já não defendo mais. Cara, isso é uma coisa absurda. É absurda. Chega um nível assim de loucura. Porque não há racionalidade nisso. Não há nenhum tipo de racionalidade. Porque se eu defendo um valor, esse valor, aí é a discussão, né? É o primeiro livro, né, das obras completas que eu comprei de Platão, Fromm, né? A virtude é virtude porque os deuses a admiram, ou os deuses admiram as virtudes porque elas são virtudes. E aí o texto todo é uma grande redundância. E Sócrates, me explique, já que você conhece, sabe o que é virtude e o que não é. Então isso, o que é? Se é um valor, se é um bem em si, e aí é que vem essa resposta, né? No cristianismo, a virtude é um bem em si. Ela é um bem em si. Sêneca fala isso também. Ele diz que a virtude ela deve ser praticada não pelo benefício que ela traz. Ela deve ser escolhida porque ela é um bem em si. Ela é um bem. Né? E esse bem, ele deve ser escolhido ainda que eu não tenha nenhum ganho com isso. Ou até perda. Ou até perda. Que essa é a visão dos heróis. Que depois, com o advento do cristianismo, se tornou os mártires, né? Que é o martírio na perspectiva cristã. É alguém que opta por um bem, para além da preservação de sua própria vida. Isso não é exclusividade do cristianismo. Isso já existe há muito tempo. Então, é uma compreensão profunda disso, em vista de um bem comum. Se é isso, beleza, eu vou me posicionar. Se não, eu não vou perder meu tempo, eu não vou gastar energia com isso. Eu não vou perder minha serenidade, minha tranquilidade por causa disso. Então, essa é a primeira recomendação do nosso grande Marcão monstro, para que você trabalhe a questão da sua serenidade. Deixe ir, deixe as coisas irem. Às vezes, isso é uma coisa tão simples, pessoal. Tão simples. Então, eu estou andando no trânsito, o cara desrespeita uma lei de trânsito. Eu já começo a gritar ali. Eu poderia deixar ir. Aquilo ia fazer uma diferença tão grande. Mas ele está errado. Tá, ele está errado. É ele que está errado. É você que está errado. Mas ele está errado. Se gritar vai fazer ele melhorar? Ficar certo? Não. Você pode fazer alguma coisa para contribuir? Não, então deixe ir. Deixe. Não perca seu tempo. Não gaste sua energia. Eu sei que é difícil, tá? Um dos lugares que me afeta mais me afronta é quando eu estou no trânsito. Ixi! Bom, mas enfim, também eu não sou referência para ninguém. 2. Não são as coisas que o perturba com temor e cobiça que o buscam, mas é você quem as busca. Desde que seu julgamento a respeito delas não seja perturbado e não será atormentado pelo temor e pela cobiça. Olha isso. Eita, lerê. Tô perturbado aqui, professor, porque meu emprego, meu trabalho. Marcão está dizendo, as coisas não te perturbam. É você que está buscando essas coisas e essa perturbação. Aí vem aquela pergunta, né? Deixar ir
É se acomodar? Não, não é se acomodar. Deixar aí. Aí então eu vou deixar aí um relacionamento, eu não vou lutar. Eu vou lutar pelo meu relacionamento. Vou lutar. Como é que eu sei se eu estou lutando, tentando fazer funcionar ou se eu estou apegado? Não é uma coisa exatamente simples de ser feita, correto? Como é que eu sei? Qual é o ponto limiar disso? Bom, se eu pegar o case, ele diz: mude do apego para a preferência, da necessidade para a preferência. Prefiro, mas se não for, tudo bem também, vida que segue. Não vou ficar apegado a isso. Não vou me paralisar nisso. Essa é a lógica. Não é uma coisa exatamente simples. É um treino. É um treinamento. É uma autoobservação. Não tem um parâmetro único para todo mundo. Só que a questão está justamente aqui. Nada tem o poder de te perturbar. Nada tem o poder de roubar a sua tranquilidade. A não ser que você esteja apegado a isso. Então é o seu apego, a sua busca que tira a sua tranquilidade. E aí Marcão ele fala, é ele que está dizendo, não sou eu não. Deixe o seu julgamento, deixe que seu julgamento a respeito delas não seja perturbado. E não será atormentado pelo temor e pela cobiça. Então, por que ele está falando aqui? Deixe que seu julgamento a respeito dessas coisas, dessa situação, dessas pessoas, não seja perturbado. Mude a sua opinião sobre essa situação, sobre essas pessoas, sobre esse acontecimento, sobre essas coisas. De novo, o Marcão é o autor da frase, o mundo é a opinião. O mundo é a opinião. Então, a minha definição sobre as coisas é a minha opinião sobre as coisas. Então, se eu mudo a opinião em relação àquilo, objetivamente pode não estar mudando nada no mundo. Mas subjetivamente o mundo está sendo efetivamente transformado dentro de mim. Isso faz muito sentido. Isso casa profundamente com a programação neurolinguística. É só o que a programação neurolinguística faz. É um dos pressupostos da programação neurolinguística. Mapa não é território. Então a realidade é o território. O que eu chamo de território é o meu mapa, é a minha leitura daquela realidade. Então se algo está... Quem queres também concorda com isso. Se algo está me perturbando, então eu tenho que mudar o meu julgamento sobre aquele algo. Mudar o meu julgamento sobre uma pessoa, por exemplo. Essa semana eu estava conversando com minha esposa aqui. De uma pessoa, uma grande amiga que se distanciou. E muitas vezes isso traz sofrimento. Por quê? Porque estamos apegados a uma relação que já não existe mais. A pessoa continua sendo importante? Continua. Era uma pessoa especial? Especial. Só que talvez a relação passou. E é isso mesmo. Existem pessoas que vêm para a nossa vida e ficam nossa vida toda. Existem pessoas que são para momentos da nossa vida. E eu tenho que deixar aí. E isso não diminui essas pessoas. Era o que cabia. Ah, mas por que a pessoa está se distanciando? É uma ingratidão? É um não reconhecimento? Não, é a jornada dela. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver, é a jornada dela. E quando eu mudo o meu julgamento em relação a essa pessoa, eu fico livre e deixo ela livre também. Por quê? Se ela precisar de um grande amigo, alguém capaz de entrar na frente de uma bala para ela não levar a bala, ela pode me procurar. Desculpa aqui minha falta de humildade, mas eu adoraria ter um amigo como um Adailton na minha vida. Eu adoraria. Eu não perderia jamais.
Essa é a minha concepção. Mudo o meu julgamento. Isso, se eu mudo o meu juízo sobre algo, eu mudo o impacto que esse algo me gera. Ele já não me perturba mais. Acabou. E aí eu não vou sofrer mais com duas coisas. Ó. Interessante o texto. Cara, os sábios são os sábios, né, cara? Os sábios. É por isso que eu gosto de ler texto. Pessoal, tem um livro aqui falando sobre fulano. Não, agora eu tô querendo ler os textos escritos mesmo por Jung, por exemplo. Então eu quero o texto dele. Mas tem um especialista aqui. Não, um especialista é legal, mas eu gosto de ler o texto do cara. Porque aquilo ali conecta comigo em um outro nível. Ele diz, não será atormentado nem pelo temor e nem pela cobiça. O temor de quê? Temor de perda. O temor da pressão, do domínio. Nem da cobiça, do desejo, de que eu quero, de que quero mais. Esses dois elementos, temor e cobiça, eles versam sobre essa coisa da perda e do anseio, que também é muito trabalhado no Dhammapada. O apego de eu estar apegado ciosamente ao que eu julgo ter. E que eu não quero abrir mão daquilo, porque eu julgo ter aquilo. Ou então eu desejo ter. E sempre operando no anseio, na falta. Eu preciso. Cuidado com essa frase, eu preciso. Cuidado com essa frase, eu preciso. Essa frase aí, eu preciso, precisamos. E a última contribuição aqui, que eu estou trazendo hoje do nosso querido Marcão Monstro, é viver. Ele diz assim, viver da maneira mais elevada, esse poder está na alma, caso seja indiferente às coisas indiferentes. E permanecerá indiferente sempre que observar cada uma delas em separado e em conjunto. Tendo presente que nenhuma nos imprime uma opinião a respeito delas, nem tampouco nos sai a um encontro. Mas sim, essas coisas permanecem quietas. E nós somos quem produz o julgamento sobre elas mesmas. E, por assim dizer, gravamos em nós mesmos, sendo possível também não se gravar, se o fizermos inadvertidamente, nos sendo possível as apagar imediatamente. Cara, olha o poder disso que está sendo trazido nesse trecho. Peço desculpa nas travadas da leitura, professor, porque está bem pequenininho ali. A idade já chegou. Mas, aqui de novo, aqui dá um curso isso aqui, tá? Não um curso, mas uma aula com exercícios e tudo mais. Então, a maneira de se viver mais elevada é como? É poder estar com a alma indiferente às coisas indiferentes. Permanecer indiferente em relação às coisas em separado e também em relação às coisas em conjunto. Aí você me mata quando você me manda vídeo desses canais de estoicismo escrito por IA, porque a IA não vai entender isso daqui. IA não tem essa capacidade. Tá? E aí a IA vai chegar e dizer, seja indiferente a tudo. Porra, indiferença, meu irmão. Indiferença é uma das piores coisas que o ser humano pode atribuir a outro ser humano. Por exemplo, eu estou andando na rua, tem pessoas na rua ali, vivendo em situação de rua e eu sou indiferente. É legal isso? Isso é virtude? Porra, é claro que está errada essa compreensão. Não é o que ele está dizendo aqui. O que é que ele está chamando de indiferença? A indiferença é você compreender, tá aqui, bem aqui nessa parte, deixa eu procurar aqui. Tendo presente que nenhuma nos imprime uma opinião a respeito delas.
nem tampouco nos sai ao encontro. Mas sim, estas coisas permanecem quietas. Tudo que acontece, as pessoas, as coisas, tudo, elas estão lá sendo o que elas são. Elas estão sendo o que elas são. Certo? E nós que produzimos julgamento sobre elas. Então, o que é a diferença que ele está dizendo? É justamente você ter o domínio sobre esses seus julgamentos. É viver sem julgar. Se eu pudesse dar uma dica para Marcão, dizer, Marcão, não usa a indiferença não. Porque vai ter uns idiotas em 2025, desculpa, viu? Eu acabei de fazer o julgamento. Mas vai ter um bando de imbecil em 2025, tá? Ignorantes. Tão ignorantes que se julgam sábios, que vão dizer que você está ensinando que é para ser indiferente. Eu tenho que ser frio. Não é frieza. Não é apatia. O que ele está dizendo aqui é que as coisas elas o são, como elas são. As pessoas agem de acordo com o desenvolvimento, as características dessas pessoas. E que o que efetivamente as impressões que chegam a nós dessas coisas somos nós que atribuímos. Então essa indiferença é o que? É observar sem julgar. É o não julgamento. É você viver não julgando. É você viver observando. Você observa e não julga. Professor, isso isso é impossível de ser feito. Não é. Não é impossível de ser feito. E isso te liberta. Te torna livre, tranquilo, em paz. Porque da mesma forma, você vai se observar e não se julgar. Então, é um momento que você chega e diz, tá bom. Tá aqui um ponto que precisa melhorar, Dailton. Eu observei. Eu não julguei, eu não me critiquei, eu não me condenei, nada disso. Essa é a chave, o ponto-chave do negócio. Deixa aí. Olha as coisas com outro olhar. E aí o sinal tá me afetando? Então, alguém me diz alguma coisa ou faz algo e isso me irrita. Opa, gerou uma reação emocional. Qual significado eu estou dando? A chave é justamente a reação. E aí quando você começa a fazer esse exercício, gente, isso é treino. Quando você começa a fazer esse exercício, você começa a ser mais rápido fazendo esse exercício. É como, imagina quando você começou a aprender a dirigir, você tinha que pensar. Agora não, as coisas vão automáticas. Elas vão acontecendo assim. Isso existe. Isso é alcançar de fato a liberdade. Mas sim, essas coisas permanecem quietas e somos nós quem produz o julgamento sobre elas mesmas. E por assim dizer, gravamos em nós mesmos. Sendo possível, também não as gravar. Se sou eu que gravo o meu julgamento sobre as coisas e esse julgamento me afeta, se sou eu que gravo, eu também posso não gravar. Se fizermos inadvertidamente, nos sendo possível as apagar imediatamente. Ou seja, se sou eu que gravo, eu posso não gravar. Mas se inconscientemente eu gravar, eu posso deletar. Opa, por que você está falando isso comigo? Aí por que eu estou me irritando? Qual a leitura que eu estou dando aqui? Eu posso mudar. Tá bom. Então vamos fazer assim? Você já volta para... Isso tem uma conexão profunda com gestão emocional. Profunda. Com comunicação não violenta. E tem um bocado de coisa. Reprogramação mental. Tem um bocado de coisa que eu poderia trazer só com esse trechinho de Marco Aurélio. O ponto essencial é as coisas. Elas nos são indiferentes. As coisas, os acontecimentos, não dizem respeito a mim, a não ser o significado que eu dou
a essas coisas. Ah, professor, não sei, não é bem assim. O cara chega. Eu não estou dizendo que você entrar num processo de não reação. Aqui eu vou citar, para finalizar esse trecho, eu vou citar 2 exemplos. O primeiro exemplo, a primeira referência que eu tenho está aqui, ó. Aikido. O Aikido, ele tem muito disso. Quem sou eu para falar de Aikido, né? Mas, assim, o que eu já ouvi dos senseis, né, falando da filosofia do Aikido também é justamente isso. A única vitória que eu preciso realizar é a vitória sobre mim mesmo. E a prática do Aikido, é a minha impressão, tá? Eu tenho muito cuidado porque quem sou eu para estar falando do Aikido? Aliás, quem sou eu para estar falando de Marcão? Quem sou eu para estar falando de Siddhartha? Quem sou eu para estar falando de cristianismo? Quem sou eu, né? Então, tudo bem. Continuo falando. No Aikido, existe muito isso, essa relação do conflito. Então, o conflito, o meu agressor, ele não pode me vencer. Nunca. Se eu tenho uma vitória sobre mim mesmo. A única derrota que existe no Aikido é a derrota sobre mim. É por isso que no Aikido não tem competição, não tem campeonato de Aikido. Não tem praticante de Aikido em MMA. Certo? Então, a agressão, quando eu recebo aquela agressão, eu mudo de posição. Eu mudo. Eu não fico apegado a uma posição transitória. Eu vou para a essência. E eu sigo o fluxo daquela energia que está me sendo dada. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso traz um pouco dessa compreensão de que as coisas... Isso fala um pouco do que eu disse na parte 3, que nada efetivamente pode ferir ou machucar a minha essência, nem a morte. E qualquer que seja a agressão que eu esteja sofrendo, a única derrota que eu posso sofrer de fato é a derrota de mim mesmo. E perder essa conexão com a minha essência. Então eu começo a julgar, eu começo a entender tudo que está me sendo dado como transitório. E vou usar aquilo sempre ao meu favor. Tudo favorece para o bem daqueles que creem em Cristo. Então eu começo a descobrir essa sabedoria. E eu vou usando aquilo, ainda que não seja, ainda que o que me foi dado não é o que eu prefiro. E aí eu sigo aquele fluxo. Então isso é uma referência que eu sempre trago, que fala justamente sobre essa dimensão, né? De qual julgamento que você está imprimindo nas coisas. Você pode mudar isso. Né? Você pode mudar isso. Isso trazer efetivamente uma tranquilidade. Por assim dizer, as gravamos em nós mesmos, sendo possível também não gravar. Se fizermos inadvertidamente, nos sendo possível as apagar imediatamente. Então eu posso trazer isso para o meu dia a dia, melhorando efetivamente a minha qualidade de vida. Bom, eu acho que eu também já falei demais, já foi tempo suficiente. Vamos fechar a live aqui agora. Se desapegue, deixe ir, deixe ir, deixe ir. Deixe ir e conquiste a tranquilidade, a serenidade, que segundo Sêneca, de quase um Deus, tá? De quase um Deus. Todo julgamento que você tem é o que te traz, é o que te afeta em relação às coisas e os acontecimentos. Então se aproprie disso, se liberte desses julgamentos, aprenda, sendo senhor de si, a observar mais e julgar menos. E com certeza você vai ter uma vida emocionalmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente,
muito mais integrada, que é a outra forma de dizer muito mais saudável. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vou deixar aqui o corte completo dessa live e também um vídeo aqui especial para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.